Nós estamos na EPE, nós estamos no segundo módulo da nossa escola, da EPE. Primeiro módulo, a gente tratou até a vinda de Abraão, né, até a aliança de Deus com Abraão. No segundo módulo, nós estamos trabalhando os princípios, né, os mandamentos, quando Deus pega aquele povo, o mundo está já virado, né, 4 séculos depois do dilúvio, o mundo já está, a sociedade no planeta Terra já está praticando as mesmas coisas ímpias que praticavam antes do dilúvio, e até algumas piores, porque antes do dilúvio não havia culto pagão. E já depois do dilúvio, a partir de Nimrod e de Semíramis, começam todo tipo de paganismo, de culto pagão, de doutrina maligna, né, de adoração a espíritos demoníacos personificados em imagens, pessoas, em humanos. E aí, então, Deus escolhe Abraão para começar algo novo na terra, diferente do que Deus havia feito anteriormente, né? Diferente da aliança que Deus tinha com Adão, diferente da aliança que Deus tinha com Noé. Deus faz uma nova aliança, uma aliança diferente, e uma aliança perpétua, uma aliança incondicional com Abraão e com a sua descendência. E aí, para que essa aliança ela possa produzir o fruto, Deus dá mandamentos, dá princípios. Deus está constituindo uma sociedade, né, uma maneira diferente de se proceder, de se viver na terra, diferente do que se fazia fora, né, do ambiente da aliança. Então, depois de Abraão, nós temos a descida para o Egito, a escravidão, e quando eles saem, Deus começa, então, a normatizar postura, caminhar, procedimento, né? O que fazer, quais são as instruções, quais são os mandamentos, preceitos, propósitos, qual a vontade, qual a lei de Deus para um povo andar segundo aquilo que ele predeterminou, que ele queria, na verdade, para que todo mundo fosse abençoado. Então, o irmão Henrique, né, vem para cá, ele vai concluir hoje essa parte, onde fala, podia acender essas luzes daqui da frente, aqui em cima, por favor, Fresnel e outras que estão aí, que clareiam mais aqui um pouquinho. Vai dar muito reflexo, né? Você veio com um penteado domingueiro hoje, né, Henrique? Vamos orar mais uma vez? Pai, que bom estarmos aqui. Eu sei que o Senhor tem valores, eu sei que o Senhor tem princípios eternos. Todas as leis que o Senhor deu para o povo lá no passado estão fundamentados em princípios que são imutáveis. Eu sei que o Senhor Jesus ele veio para cumprir a lei e nos dar entendimento da lei, compreensão daquilo que o Senhor queria para que nós vivêssemos. Também sei, Pai, que na história da igreja nós nos distanciamos das raízes, nós perdemos tantas coisas importantes que a igreja original vivia, praticava, e que o romanismo nos roubou, nos tirou isso. Sei também, Senhor, que a reforma ela não restaurou a origem, ela reformou a igreja, mas não restaurou a igreja a sua origem. E o que nós queremos é entender os teus valores, os teus princípios, as raízes da nossa fé, Senhor Deus, para vivermos adequadamente segundo o teu querer. Então, peço, Senhor, usa o Henrique, que tanto tem buscado entender, aprender, Senhor Deus, com os sábios judeus, a respeito dos mandamentos, das instruções para a nossa forma de vida. Então, usa a vida dele para que nós sejamos abençoados aqui. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja, bom dia. Receberam a apostila aí? Todo mundo recebeu? Sim? Irmãos, eu trouxe, inclusive, aqui 2 livros que eu vou recomendar, tá? No momento certo. Meu nome é Henrique, né? Para quem não veio nas outras aulas, eu assumi quando o pastor Jim estava viajando, né? E agora eu já vou devolver para ele a cadeira da EPE, que a gente está com saudade de assistir aula com ele, né? Eu, inclusive, principalmente eu, inclusive, também. E, irmãos, hoje nós vamos dar uma continuidade
nisso que o pastor disse, olha que legal, hoje vai falar sobre movido pela eternidade. O nosso presidente está em Israel, olha quanta coisa assim legal acontecendo, né? Nosso presidente está em Israel, movido pela eternidade tem a ver com princípios eternos, né? E hoje a nossa aula, nós vamos tratar de princípios que o pastor Jim falou, Henrique, sistematiza alguns padrões que as pessoas devem seguir para a vida delas, independente de religião ou não. Então, tem bastante coisa, acredito assim, que Deus preparou o momento certo para nós. Então, assim, nas últimas aulas nós vimos o quê? Fazendo um reprise, deixa eu ver que horário que é, 9h40. Uma retrospectiva. Primeiro, Deus tirou o povo do Egito, né, o povo de Israel, o povo hebreu do Egito, e falou duas coisas: para não andar conforme os costumes dos egípcios, de onde eles estavam saindo, e nem conforme os costumes dos cananeus para onde eles estavam indo. Depois disso, Deus no Monte Sinai entregou a lei, a Torá. Nós vimos que existe uma divergência, como foi essa entrega, se foi apenas dos 10 mandamentos ou não. Vimos alguns comentários de como foi essa entrega, né, que falei assim, que tem sábios, né, do Talmud que falam que Deus falou os 10 mandamentos de uma vez só, e não um de cada vez, e daí, obviamente, que o povo não conseguiu entender, e depois ele começou a repetir. Ele repetiu o primeiro, o segundo, e o povo falou: olha, não suportamos ouvir, não suportamos a tua presença, fala para Moisés, e o que ele falar, a gente cumpre. E daí o porquê dele ter falado tudo de uma vez? Para entendermos que todos os mandamentos são importantes, tanto os verticais, Deus e o homem, como o horizontal, homem com homem, que somente quando nós falamos na outra aula, quando você conecta esses dois, você consegue viver nesses dois planos, que você consegue realmente desfrutar dos mandamentos e das promessas que Deus nos deu. Então Deus pegou e entregou uma lei. Em Êxodo 19, 5 e 6, ele fala assim: agora, se quiserem abrir a Bíblia, mas eu vou ler para vocês. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês, falando para o povo hebreu, serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, todos os povos são de Deus, todos. Vocês serão, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19, 5 e 6. O que Deus está falando aqui? Todos os povos são de Deus, mas olha, por que Deus não fez uma aliança com toda a nação, com toda a humanidade de novo? Por que Deus não foi lá e deu a Torá para todos? Trabalhar com um povo, nós já vimos a dificuldade de um povo, né, para tentar se agregar. Já é difícil o povo caminhar nos mandamentos, imagina se ele falasse agora toda a nação. Então, qual é o objetivo de Deus? Ele, vamos falar assim, entre aspas, abençoa, ilumina, dá entendimento para um povo, e esse povo passa a instruir e a ensinar as pessoas a andarem na Torá. Deus não proíbe em momento algum que as outras nações, que nós, os gentios, aprendamos ou que a gente resolva viver conforme os seus mandamentos, os mandamentos específicos do povo judeu. Ele não proíbe, ele também não manda. Nós, antes da vinda de Jesus, nós caminhávamos basicamente pelas 7 leis de Noé, que nós falamos, que são conhecidas como 7 leis universais. Depois de Cristo, nós seguimos o que Cristo falou, os mandamentos que ele nos disse. Mas não há nenhum impedimento. Outro dia estou preparando um material sobre o livro de Provérbios, e eu comecei a conversar ele não é rabino, né, o Ariel, lá de Israel, nós conhecemos em Israel, mas ele conhece muito, é um estudioso, tal, e eu perguntei para ele, né, assim, olha, Ariel, uma vez que a pessoa
está lá, aceitou a Cristo, tal, o que ela pode usar da Torá, o que ela pode praticar? Ele falou assim, olha, o ideal é que vá aos poucos, se a pessoa quiser, não é obrigação para ela. Por quê? Porque aceitando a Cristo, ela tem a eternidade, mas ela pode desfrutar de algo além disso, ela pode receber galardão, e ela pode ser abençoada na terra. Então, essa pessoa pode, aos poucos, começar a incluir na sua vida algumas daquelas regras, aqueles preceitos que podem ser bênção para você. Eu selecionei aqui no nosso material, nós vamos ver, abordar a questão do homem consigo mesmo, do homem com a família, com os filhos, e com relação a negócios e finanças, né? Eu vou abordar esses 3 pontos. O pastor Jim sempre orienta falando o seguinte, olha, não vamos ouvir o que eles dizem com relação à salvação, como você vai para o céu, porque o critério deles é muito diferente do nosso, né? O critério deles é por mérito, né? Você tem que conquistar aquilo, mas mais ou menos, porque os judeus falam que você vai pegar e vai praticando as boas obras e você vai acumulando galardão, igual a gente. Porém, se você não pratica, não peca, toda a alma, segundo eles, vai passar um tempo no inferno, né? Tipo o purgatório da Igreja Católica, vai passar um tempo para depois ela poder ir para o céu novamente. Então, assim, é um critério muito diferente do nosso, né? Do nosso como cristãos. E agora, os outros ensinamentos são úteis, né? Então, ele não exige, ele não proíbe, Deus não proíbe, mas também não exige. E, olha que interessante, aqui em Zacarias 8, sumiu aqui, Zacarias 8, acho que é o 20, né, pastor? Deixa eu ver aqui. Zacarias 8, 20. Eu vou ler na linguagem de hoje, que eu não uso ela para estudar, mas para ler fica bom. O Senhor Todo-Poderoso diz: vai chegar o dia em que moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Muitas cidades, eles estão se referindo muitas vezes aqui aos gentios, ao povo, às nações. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém. Brasil, né? Uma nação poderosa está lá em Jerusalém, para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que eles nos abençoem. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhes dizer, entre aspas agora, ele dizendo, nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. E olha que interessante, falando aqui em religião, mas na verdade é seguir a sua relação com Deus. É porque aqui, quando Zacarias faz essa profecia, ele está pensando, ele está dizendo na religião do jeito que deveria ser, e não na religião que foi transformado o judaísmo, que a gente entende, fala tem muitas pessoas sinceras lá, mas que são legalistas, que são meramente formais, que são moralistas, mas agora a religião, aquilo que é o jeito certo da relação do homem com Deus, foi o que Jesus revelou. Jesus, em momento algum, ele contraria a Torá. Isso daí, eu até coloquei aqui, tem que ser um dogma para nós, algo que a gente assim, tem que saber, olha, sempre que aparentemente, falar, olha, Jesus falou aqui de um jeito, e na Torá está diferente, né? Por exemplo, da mulher adúltera, parece que há aí uma contradição, né? Que a lei manda apedrejar, e ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, o que eu quero que vocês tenham isso claro, que sempre que aparentemente houver uma contradição, a contradição não pode existir. Então, se tem uma contradição, ou nós estamos entendendo errado a lei, a Torá, ou Jesus falou algo e nós estamos interpretando de maneira errada. Algum dos dois. Não existe contradição. Por quê? Porque a Torá é o mandamento dado por Deus, e Jesus não veio contrariar aquilo que o Pai disse, mas ele veio nos dar esclarecimento. Então, sempre que aparentemente houver essa divergência, saibamos
estamos entendendo errado, tá bom? Então, não vamos concordar com isso. E olha que interessante também o que próprio Jesus disse em Mateus 23, 1 a 3. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Tem uma versão bíblica que é muito diferente, que chama O Livro, né? Ela retira um monte de texto, é diferente, mas ela tem alguns textos dela que são diferentes, que fala assim, aqui, por exemplo, nesse trecho fala assim: então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus assumem a autoridade sobre a lei como se fosse o próprio Moisés. Então, quando fala os mestres da lei e os fariseus assentam na cadeira de Moisés, está querendo dizer o quê? Que eles assumiram a autoridade, tá? Então, por isso, a gente pode observar, pode dar atenção ao que eles estão dizendo, mas é claro que sempre o filtro é aquilo que Jesus nos mostrou como princípio, tá bom? Então não pode haver essa divergência na hora de interpretar o que está falando. Temos que pensar o seguinte: o povo judeu, olha como é diferente a cultura oriental, né? Primeiro, nós temos aquela questão que o pastor sempre fala da racionalidade grega. O povo lá, aquela região, veio os babilônios, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos. Na época de Jesus eram os romanos. Os gregos, até pouco tempo, né, eles estavam dominando aquela região. E 70 antes de Cristo, mais ou menos, foi na Grécia, estava surgindo o que a gente chama hoje de filosofia grega, o berço da filosofia. Começaram a rejeitar aquele pensamento mitológico de simplesmente acreditar no que diziam e começaram a colocar razão. Falou: opa, pera lá, fala que o homem descende e tal, vamos ver, mas vamos ver se isso é razoável. Então, essa racionalidade. E nós, até hoje, né, essa cultura grega, né, helenista, a gente pensa muito desse jeito, e eles têm um modo de pensar diferente, e Jesus não ensinou conforme a cultura grega, ensinou conforme a cultura oriental, né, um modo de pensar diferente. Então a gente tem que ter esse cuidado. Amém, irmãos, até aqui? Então nós devemos nos atentar para isso. É importante conhecer. O próprio Jesus, o Senhor Jesus disse para a gente ficar atento ao que eles falaram, mas não agir conforme eles agiam. Zacarias falou que as nações iriam buscar a Deus em Jerusalém, conhecer a religião e querer praticar. E Deus falou que estava preparando uma nação santa e de sacerdotes. O quê? Para ser o nosso exemplo, um guia para aquilo. E Jesus veio expandindo isso. Eu separei aqui na primeira parte a relação do homem consigo mesmo. Do homem consigo mesmo. Então, primeiro a pessoa tem que estar bem consigo, depois, né, falei da família e tal. Qual é, no pensamento, vamos falar judaico, qual é, no padrão de Deus, o objetivo no final das contas? Fala assim: olha, resume para mim, qual é? Se afastar do mal e praticar o bem, é isso. No final das contas, o que precisa? Se afastar do mal e praticar o bem. O que é se afastar do mal? Daquilo que é pecado. Nós vimos, por exemplo, na Torá, que existem dois tipos de preceitos: os mandamentos positivos, faça isso, faça aquilo, e os mandamentos negativos. E ainda vimos que tem os racionais e os irracionais, e Deus mandou a gente observar os dois. Racionais, aquilo que a gente entende, e aqueles irracionais que a gente fala: olha, não faz sentido nenhum, não consigo entender, mas temos que observar do mesmo jeito. Muitas coisas nesses irracionais, muitas coisas que lá quando a Torá foi entregue não fazia sentido nenhum, hoje para nós já faz mais sentido, porque a sociedade vai evoluindo, a gente vai tendo mais entendimento. Então devemos observar os dois. Amém, igreja? Ok? Desviar-se do mal e fazer o bem. Aqui se fala o quê?
que o objetivo do homem na terra é a gente se desligar das coisas terrenas, no máximo que a gente puder, mas sem esquecer delas, que são importantes, e a gente se conectar mais às coisas de Deus. Eu tenho aqui, eu separei uma que vai ter tudo a ver com o teatro de hoje. Eu separo, mas não foi pensado, não. Tem um livrinho muito legal que chama, são 2 volumes, Ensinando com Parábolas. Várias parábolas, várias histórias. Você sabe que parábola Jesus usava porque é uma maneira mais fácil, é uma das maneiras fáceis de a gente aprender uma lição. É quando você conta uma história com um fundo moral. Você pega, por exemplo, Salmos, Provérbios, esses livros, eles são poéticos, eles não são para ser lidos. Por que a gente às vezes não consegue decorar um salmo? Porque a gente tenta ler ele do jeito que chegou a tradução para nós. Os tradutores tentam, da melhor maneira possível, manter uma harmonia e tal, mas eles não conseguem. Sempre que uma poesia muda de uma língua para outra, há uma perda enorme em toda aquela concordância, em toda aquela construção que o autor pensou. E, por exemplo, o livro de Salmos, ele foi para isso. Muitas vezes, ou era uma poesia, ou era uma música, para ser cantado. Você pega o da harpa cristã, né, aqueles corinhos, tal, são letras fáceis, simples e que guardam verdades. Para quê? Para a gente conseguir cantar. Então, uma música a gente aprende fácil. Agora, um salmo, alguém fala assim, quantos aqui conhecem um salmo de cor? Talvez poucos, mas... Agora, uma música, muitos devem saber, né? Então, a gente precisa entender que as parábolas, as músicas, as poesias, né, eram muito utilizadas antigamente, só que a gente acaba perdendo isso. Eu vou ler para você, aliás, vou pedir para minha esposa ler, você pode ler, Raquel, uma história que tem tudo a ver com o Movidos pela Eternidade e com aquilo que fala que o homem deve procurar na terra. Eu peço licença para vocês, são 2 páginas, tá? Então, eu vou pedir para ela ler, porque ela fala que eu sou muito chato e monótono, então ela vai ler fazendo a interpretação também, tá, pessoal? É a Raquel. Bom dia. Certa vez, um homem viajou para uma terra distante a fim de ganhar o sustento para sua família. Enquanto esteve fora, Hashem abençoou-o com sucesso. Ele abriu uma loja, vendendo carne e peixe de boa qualidade, tornando-se bastante próspero e rico. Durante os anos em que esteve ausente, os seus filhos e filhas, que haviam deixado ainda pequenos, tinham crescido e chegado à idade de se casar. Sua esposa e filhos imploravam-lhe para que voltasse. Finalmente, ele concordou e mandou dizer à família que estaria de volta em casa antes do final do ano. Todos os seus amigos e conhecidos ficaram radiantes com a notícia. Depois de liquidar os seus negócios e acertar todos os seus compromissos, o homem decidiu investir o seu dinheiro em produtos e mercadorias que pudesse levar consigo de volta. Quando chegasse em casa, ele poderia vender tudo aquilo com uma boa margem de lucro. Ele decidiu que a melhor maneira de escolher produtos lucrativos seria observar atentamente os hábitos de compra da população local. Aqueles produtos que as pessoas estivessem mais propensas a adquirir, gastando o dinheiro que arduamente ganharam, certamente seriam alvo de um investimento válido. Depois de muito pesquisar, ele chegou à conclusão de que os produtos mais valorizados eram exatamente aqueles com os quais ele havia amealhado a sua fortuna, produtos alimentícios de boa qualidade, tais como carne e pescado. Naquele país, nada parecia valer mais. Havia fartura de ouro, prata e pedras preciosas que não despertavam maior interesse. O melhor seria comprar uma grande quantidade de carne e peixe e despachar tudo para a sua cidade. Ele tinha certeza de que obteria um bom lucro e conseguiria também a reputação de ser um experiente e astuto comerciante. Quanto mais ele pensava em seu plano, mais confiança ele sentia no sucesso de seu empreendimento. Afinal de contas, a sua loja não estava sempre cheia de ansiosos clientes? Assim sendo, ele decidiu investir toda a sua fortuna na compra de tanto estoque quanto pudesse. Apenas reservou uma pequena quantia de dinheiro para suas despesas de viagem.
Antes de embarcar no navio que atravessaria o oceano para levá-lo de volta para casa, ele mandou um telegrama informando à sua família a data da sua chegada. Ele informava aos familiares que estava trazendo uma grande quantidade de mercadorias e pedia para que toda a família e amigos viessem ao porto para receber o navio. Ele precisaria de tantas mãos quanto possível para ajudar a transportar tudo aquilo para casa. Ao desembarcar do navio, ele viu que, de fato, toda a família e muitos de seus conhecidos estavam lá para recebê-lo. Em pouco tempo, as mercadorias foram desembarcadas no cais e todos começaram a ajudar. Quando chegaram ao portão de saída, os agentes alfandegários detiveram-no, pedindo para que todos os caixotes fossem abertos para a inspeção e para que pudesse, assim, calcular os impostos da importação. Tão logo foram abertas as caixas, o ar ficou infestado por um terrível mau cheiro. No transcorrer da longa viagem marítima, toda a carne, todo o pescado havia apodrecido e estavam cheios de vermes. Os oficiais informaram-no que aquela carga representava um perigo sanitário e mandaram que todo o carregamento fosse atirado ao mar. Assim, ele foi obrigado a gastar suas poucas moedas restantes para contratar os estivadores do porto para esvaziarem os caixotes nas águas do mar. Totalmente sem dinheiro, acabou tornando-se alvo de risos de toda a sua cidade. Em vez de admiração que esperava encontrar por parte de todos, ele tinha agora apenas o escárnio e zombaria geral. Também a sua esposa repreendeu. Ao invés de nos trazer ouro, roupas ou qualquer coisa de valor, você nos trouxe apenas a desgraça. Agora temos que esconder os nossos rostos de vergonha. Incapazes de continuar aguentando a sua tristeza e a humilhação, ele se livrou da multidão e saiu em disparada para casa. Ali chegando, entrou em seu quarto batendo a porta, caindo na cama, completamente esgotado, num profundo sono. Na manhã seguinte, como o marido continuava a dormir graças ao seu cansaço, a sua esposa começou a mexer em suas roupas, esperando encontrar alguma coisa de valor. E em um dos seus bolsos, ela encontrou uma pequena caixinha enfeitada com uma das pedras preciosas que era tão comum naquela terra por onde tinha viajado. Imediatamente, ela pegou a pedra, levando ao joalheiro local para que fosse avaliada. O joalheiro lhe disse tratar de uma pedra muito valiosa. Prontamente, ela vendeu a pedra e foi logo comprar um elegante mobiliário e finas porcelanas. Saindo da loja de móveis, ela foi ao armazém, comprou uma grande quantidade de comida para encher os seus armários vazios. Ela pediu aos vendedores para que fizessem a entrega dos produtos naquele mesmo dia. E tudo isso enquanto seu marido ainda continuava dormindo. Mais tarde, naquela mesma noite, quando o homem finalmente acordou, viu espantada a casa cheia de esplendor. A mesa estava repleta de deliciosas iguarias, e o rosto da sua esposa estava radiante. Ele a tudo olhava com grande espanto. Há pouco a casa estava completamente vazia, e a sua esposa estava furiosa com ele. Agora tudo estava bem. Como foi que isso aconteceu? A esposa revelou-lhe que tinha vasculhado as suas roupas e encontrado num bolso de uma de suas calças aquela pedra preciosa. Ao ouvir a explicação da esposa, ele começou a lamentar-se incontrolavelmente e, entre soluços, explicou: na terra por onde passei, pedras como estas podem ser compradas aos montes por quase nada. Eu poderia estar fabulosamente rico. Em que será que eu estava pensando quando gastei todo o meu dinheiro em produtos perecíveis que, ao invés disso, apenas me trouxeram desgraça? Obrigado. Irmãos, interessante a parábola, né? Quanto custa, quando fala do homem consigo mesmo, quanto custa para fazer uma boa ação? Quanto custa para... Às vezes custa dinheiro, nós vamos falar de Tzedaká um pouquinho, mas quanto custa para ajudar alguém, para ser gentil, para ensinar alguém, para falar de Jesus para alguém, para falar de Deus para alguém? Custa nada. E muitas vezes a gente fica dedicando tempo apenas a quê? Aquilo que é perecível e que quando a gente passar no portal e passar para o mundo vindouro, para o mundo eterno, aquilo ali tudo vai estar podre, não vai servir para nada, a alfândega vai mandar jogar tudo no mar
e nada. Jesus falou disso, né? Sobre construir com pedras preciosas, rochas, né? Uns usam ouro, prata e pedras preciosas, mas outros empregam madeira e até feno e mesmo palha. Então, isso, vocês verem, Jesus falou, mas isso é completamente Torá. Isso é completamente Torá. Afastar do mal e praticar o bem. Agora, continuando aqui, um autor muito conhecido no meio judaico chamado Ramchal, um rabino do século lá de trás, alguns séculos atrás, ele falou que 3 coisas atrapalham muito o homem naquilo que ele precisa fazer, na relação dele, naquilo que ele precisa agir. Uma delas, o envolvimento demasiado com as coisas terrenas. É difícil. Olha, o C.S. Lewis tem um livro, fugi um pouco do assunto aqui, não pode fugir, mas fugir. Ele tem um livro chamado A Origem do Mal, e ele fala assim no livro, olha, eu não queria escrever sobre esse assunto porque eu não estou à altura, mas eu vou escrever mesmo assim, porque Deus deu entendimento a ele, mas ele fala, não pense que eu sou completamente aquilo. Então, falando aqui de muito envolvimento com coisa terrena, a gente tenta se desligar, mas a gente acaba, né, estou falando a gente acaba muitas vezes sendo levado por aquilo que, todo mundo corre atrás do quê? De dinheiro, de posição, que o pastor Dinho prega sem posição, de títulos, tal, e a gente acredita que isso tem valor, e se a gente não para refletir, a gente acaba acreditando que isso é a verdade, que no final vai ser essa carne podre, né? Não vai ter serventia alguma, né? É claro que o apóstolo Paulo foi usado muito por Deus, porque ele tinha, além de tudo, né, além de um temor, de uma obediência, ele tinha um preparo muito grande. Então, cada pessoa Deus usa de um jeito. Mas, o Ramchal fala, coisas terrenas, envolvimento demasiado. Outro que ele fala, isso sem propósito. Porque se tem um propósito, fala, olha, eu quero isso porque eu preciso, eu vou um dia trabalhar assim, vou fazer isso, e não é apenas na igreja, mas visto como reino. Sarcasmo e leviandade. Ele fala que muitas pessoas, tem uma explicação, é claro, tem um capítulo falando disso, né? Eu coloquei só o nome. Ele fala que muitas pessoas não levam a sério, né? Levam de maneira ou tirando sarro, com sarcasmo, ou mesmo achando que isso não tem nada a ver, levam isso de maneira leviana, aquilo que Deus ensina. Então, isso atrapalha muito na relação do homem para se afastar daquilo que não deve, e as más companhias, ele fala, isso daí é terrível, terrível. E, por outro lado, ele fala também coisas que a gente precisa, que nos atrapalham muito também, é a questão da preguiça, o desejo demasiado por prazeres terrenos, e algo que a gente deve buscar para nos ajudar. Leitura, o pastor Jim falou aqui, leitura diária da Bíblia, acabou de falar, né? Leitura diária da Bíblia, e ele fala em autorreflexão, né? Que tem as orações, eles têm as rezas, mas o que seria autorreflexão? Você considerar tudo que Deus já fez na sua vida, e o que ainda existem de promessas, tanto na Bíblia, como você já pode ter recebido, e você ter isso, para você ter isso sempre fresco na sua memória. Então, ele fala muito disso. E daí ele aponta, né, alguns pecados que ele fala assim, que são tão sutis que a gente acaba caindo neles e acha que está tudo bem, pedindo perdão a Deus, mas caindo neles. Existe uma história que fala assim, o povo judeu tem um ritual chamado, que eles se mergulham, né, a imersão na mikve, que é um banho, um ritual de purificação. A mulher faz depois do período dela, mas o homem pode fazer também às vezes. Então lá a pessoa vai purificar. Então eles dizem que quando você pede perdão a Deus, ainda no pecado, ainda praticando, sem se desligar, é igual você se mergulhar na mikve segurando uma lagartixa. Eles falam, porque para eles é impuro, vamos falar uma barata, né? Para eles é algo impuro, e daí a pessoa vai lá, mergulha, mas com a mão para fora segurando, quer dizer, não vai purificar. Mas a pessoa acredita. Então, eles dizem que a gente precisa fazer uma reflexão, no mínimo, nisso daqui. O que ele aponta? Furto. Olha que interessante, furto, daí você fala, não, mas eu não furto ninguém, eu não faço nada. Jesus falou de furto,
né? Falou várias vezes de furto, tem na Bíblia sobre furto, no Novo Testamento e no Antigo Testamento também. Ou que pode ser também como respeito ao direito alheio. E olha que interessante, falar, não, mas eu não furto, né? Eu não faço nada errado. Quando você nega uma dívida que existe, quando você deixa de pagar algo que tem que pagar, assim, se for fazer aqui é enorme, né? Quando você, por exemplo, tem um aparelhozinho da HTV em casa, em que você está lá recebendo um sinal que deveria ser pago, você não concorda, não acha justo, mas você está ali recebendo, você está furtando. Então, eles falam que isso é muito sutil. Quando você compra um CD pirata, um DVD pirata, ainda bem que existe Spotify, então um pecado a menos que a gente pratica, né? Então, assim, tudo isso é furto e às vezes eu tenho um artigo que eu escrevi chamado Consequências Jurídicas do Plágio. E foi uma palestra que eu dei há uns 6 anos, mais ou menos, e é um dos que eu tenho, que são mais lidos dos sites, assim, eu recebo o relatório, tem lá, é muito lido, eu fico pensando, e geralmente é final de semana, eu falo, cara, esses acadêmicos, chega final de semana, vão fazer os trabalhos escolares, e daí ficam lá vendo o que pode acontecer se cair no plágio. O plágio é um pecado. A minha esposa falou para mim, falou assim, olha, você tem que parar de citar tantos outros autores, né? Falar direto e tal. Mas a gente fica sempre assim, puxa, vai que está gravando, tá? E um dia alguém fala, olha, você copiou a ideia do fulano, por que você não falou que era dele? Tá? Então, tudo isso é furto. Tá? É claro que às vezes a gente coa alguma coisinha menor, mas deixa passar outras. Né? Então, cada um tem o seu problema. Então, fala aqui, imoralidade sexual. A imoralidade sexual, eles chamam a atenção que é tão interessante esse pecado, que o que se explica é que não é apenas um pecado que você comete quando pratica o ato em si, mas quando você começa a cobiçar aquilo, a olhar, a desejar, o pecado já entrou. O da imoralidade não é igual ao do furto, às vezes, que você fala, não, mas não vou, e pode virar cobiça também, né? Mas a imoralidade, e Jesus falou disso, né? O próprio desejo, o olhar com desejo, já é um pecado. E se der tempo, nós vamos ver que Jó falou que jamais fixou os olhos numa donzela. Jamais fixou os olhos numa donzela com a intenção, né, impura. Outra coisa, opressão verbal. Às vezes, não, eu não furto, não cometo imoralidade, mas a opressão verbal, todo tipo de maledicência, todo tipo de mentira não seria o caso aqui, mas sempre que você faz um comentário negativo, fala alguma coisa ruim para uma pessoa, isso entra na questão da opressão verbal. Ele fala, olha, as pessoas caem demais nisso e não percebem. Por exemplo, existe um livro que chama, a maledicência, eles chamam de Lashon Hará. Lashon Hará ou Lashon Hará. E eles têm um livro que tem uma lição para cada dia do ano, 365 lições para a pessoa se desapegar daquilo, tentar cuidar. E eles falam nesse livro, o que eles ensinam, é que você pode falar, mas eu não posso falar uma informação ruim, algo verdadeiro, mesmo que é verdadeiro, não deve ser dito. Você só deve dizer, mas a pessoa fez mesmo, ela cometeu, tal. Você só deve dizer se você tiver a intenção de ajudar. Alguém que vai se envolver com uma pessoa e você sabe uma informação negativa, você quer preservar aquela pessoa, daí você vai lá e fala. Agora, simplesmente falar por falar, você não deve. E olha, quando eu estava lendo esse livro, eu estava no maior cuidado, só que a gente vai com o tempo, é tão comum, é tão ordinário fazer isso, que a gente acaba falando, fulano fez tal coisa. Por quê, por exemplo, que não pode falar? Às vezes a pessoa cometeu algo e logo se arrependeu. E daí quando você comenta algo negativo sobre a pessoa, aquilo ali, quem vai se aproximar dela já vai com aquela pré-concepção e atrapalha a pessoa a se restaurar. Então, assim, tem um monte de problema na questão da opressão verbal. Outro fala aqui do mau conselho, né? Quando você fala para a pessoa, mau conselho, mentira, tudo que eu coloquei aqui na apostila. Olha que interessante, orgulho. Esse do orgulho é terrível, porque eles falam que existe o orgulho que se expressa até na forma da pessoa andar.
A pessoa anda sempre de nariz empinado, ela anda de um jeito diferente, eles chegam a falar da forma da cabeça que a pessoa anda, mas o orgulho, eles falam que se não tem isso, às vezes a pessoa tem aquele orgulho interior, né? Ela, por exemplo, ela quer ser honrada, é uma pessoa orgulhosa. Às vezes ela não quer ser honrada, porque ela é tão orgulhosa que ela acha que ela está acima disso, que ela também não precisa ser honrada. Sabe aquela pessoa que vai, vamos falar aqui de pastor, né? O pastor falou, não, eu não quero oferta, não preciso, tá? Às vezes é o orgulho que está ali dentro. Então eles falam assim, cai nisso também, a pessoa pode cair. Às vezes você vai num lugar e começa a olhar e fala, puxa vida, ó, nós estamos com uma igreja linda aqui. Daí, às vezes você vai numa igreja e fala, nossa, aqui, você não fala nada, você está lá, louva, mas fica, nossa igreja é muito melhor, é orgulho. Então eles falam que isso aqui é um pecado terrível, e Deus fala que Ele odeia os orgulhosos, né? Olha que interessante, vou pular aqui para a cobiça. O Talmud fala que o homem cobiçoso não morre com metade dos bens que cobiça. Por quê? Porque a cobiça não tem fim, a cobiça não acaba. E agora, isso daqui são alguns aspectos que ele fala que o homem tem que ter consigo mesmo. Então, em primeiro lugar, ele deve se afastar do mal e praticar o bem. Ok? Então, para quê? Para ele desfrutar das bênçãos de Deus para a vida dele. Mas eles estabelecem também padrão para a família. Qual é? Primeiro, é obrigação família? O homem precisa constituir família? É obrigação. Mas o apóstolo Paulo falou tal, pode ter exceção tal, mas assim, existe um mandamento, crescei e multiplicai-vos. Então, é uma obrigação do homem constituir família, ter filhos, né? Daí a gente fala da nossa cultura ocidental e da oriental. Na oriental, isso daí para eles é chover no molhado, eles sabem que é assim e eles não questionam esse tipo de mandamento. E olha que interessante que fala, algumas traduções de Jó 5:24, os rabinos usam para fundamentar que é uma obrigação do homem, daí o varão mesmo, o homem, dar atenção ao seu lar. Ele tem, não é só fazer os filhos, ter casado, não está nem aí para o que a coisa acontece, é uma obrigação. Ele fala assim, em Jó 5:24, mas isso, olha que interessante, é uma versão que eu peguei do Taná, acredito que foi do Taná, que é a Bíblia deles, tal, mas eu não achei na nossa Bíblia cristã aqui, exatamente com essas palavras, mas em Jó 5:24 fala, e darás atenção a teu lar, e assim não pecarás. Então eles usam isso de fundamento para falar da importância do homem dar atenção. Ok, e o que é dar atenção no lar? Em primeiro lugar, do homem com a esposa. Eu não sei se está nesse momento trabalhando um livro, mas teve uma época que no pequeno grupo trabalhava o livro Amor e Respeito, né? O Amor e Respeito, onde o autor, nos pequenos grupos, fazia resumo tal disso, o autor fala que o homem tem que amar a esposa e a mulher tem que respeitar o marido. Então, os judeus ensinam que essa é a base, eles falam assim, que o homem deve amar e honrar a esposa. E o que é honrar a esposa? Honra, você dá, imagina, quando você tem uma pessoa que você quer honrar, você dá valor para ela. Então, daí tem aquele ditado que a mulher tem que ser cara, né? Ela não pode ser, ela tem que custar para o marido, para mostrar que ele a valoriza, que ele a honra. E o Talmud fala assim, honrem suas esposas para que vocês se tornem ricos. Olha o que o sábio do Talmud falou. Daí eles ficam questionando, né? Mas qual a ideia disso? O que tem e tal? Às vezes não é bem assim e tal, mas honre suas esposas para que vocês se tornem ricos. É um princípio. Em 1 Pedro 3:7, deixa eu ver aqui que eu fiz uma anotação, a gente tem algo parecido. 1 carta de Pedro. Também você, marido, na vida em comum com sua esposa, reconheça que ela é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você
o dom da vida que é dado por Deus. Então, eu falei para vocês no começo, não pode haver contradição entre o que está no Antigo Testamento, os ensinamentos lá, e o que tem no Novo. É claro que os judeus podem ter criado um monte de regras, como nós falamos dos 613 mandamentos, e que às vezes não é a interpretação mais correta. Podem ter errado, claro, eles não são os senhores da verdade, mas pode ter isso. Então, esse é um princípio. E existe um código chamado Alachá, que é considerada a lei deles, é uma lei, em que eles falam o seguinte: todo aquele que não é exigente com sua esposa, seus filhos e os membros de sua casa, admoestando-os e prestando atenção no que fazem constantemente, certificando-se de que estão íntegros de qualquer pecado ou iniquidade, é considerado um pecador. Olha que interessante, fala assim, Alachá é muita formalidade. Aqui eles estão o quê? Apenas desmembrando um princípio que tem lá, eles estão colocando algumas regras para ficar mais claro. Nós falamos aquele dia, o que é mais fácil? Você julgar conforme você fazer algo conforme uma portaria minuciosa, que está lá escrito, ou pegar um princípio constitucional que fala respeito à vida. Quer dizer, cada um pode puxar para um lado e entender de um jeito. Então, a ideia deles é, quando fala que o homem tem o dever de dar atenção ao lar, eles falam isso aqui. Por exemplo, ele tem que, de vez em quando, falar, olha, como que está a vida da minha esposa? O homem tem, inclusive, o dever de alertar ela sobre algumas coisas que ela pode estar fazendo, ou algumas más companhias, para que ela se afaste, para que ela mude. Então, essa é uma obrigação do homem, é entendimento judaico, mas isso em nada contraria aquilo que está no Novo Testamento. Amém? Agora, com relação aos filhos, existem, vamos falar, dois princípios que os judeus acabam assim, usando como padrão. Primeiro, eles investem muito, eles dedicam a questão do proferimento de bênçãos, que vou mostrar para vocês um livro aqui muito interessante disso, e, por outro lado, a educação. E o cuidado, quando fala de bênção, não é apenas aquela bênção formal, meu filho, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e tal, mas quando fala de bênção, é o cuidado para não falar maldições, porque às vezes, quando você fala alguma coisa, faz algum comentário, ou age de alguma maneira, você está amaldiçoando ele. E os judeus, eles têm toda a estrutura familiar deles voltada para que isso não aconteça, mas para que o jovem se sinta cada vez mais capaz, mais potente, mais apto a ter um lugar diferente na sociedade. Tem um livro do Amós Oz, sobre os judeus e a linguagem. Estou no meio dele. E eles falam assim que o judeu, não tem ninguém, todo judeu ouve demais da mãe que você é o melhor, que você é o mais capaz, que você está, eles contando como que é o dia a dia deles. Assim. Então, falou, se você é judeu de verdade, você está acostumado a ouvir que você é isso, mesmo que você seja o pior da sala, ele sempre vai falar que você é o melhor, que você é o mais capaz, que você é inteligente, que você vence. Então, quando fala proferimento de bênçãos, tem a ver também em incentivar e não, por outro lado, amaldiçoar. Amém? Daí o livro que eu quero mostrar para vocês, tá? Para recomendar, eu não sou vendedor de livro, tá? Mas o pastor Jim recomendou o do John Bevere, né? Esse daqui, ó, do Craig Hill, O Poder da Bênção dos Pais. E o mais legal é que eu fui ver que o meu livro está autografado pelo Craig Hill. Para mim, esse aqui eu não vendo, ó, que legal. Letra horrível, mas está valendo, né? Então ele fala de vários momentos em que os pais podem, devem abençoar os filhos. Olha que interessante, ele aponta aqui 7 momentos. Na concepção, né? Qual que é a pergunta? Sou desejado e bem-vindo à família? O Craig Hill escreve os livros dele, ele pega princípios do Antigo Testamento e traz para os cristãos, sempre naquilo, obviamente, que não contraria e nunca contraria. Nunca contraria. O que pode contrariar é uma interpretação errada.
Esteja claro isso. Outro momento que ele fala de bênção fundamental, no ventre, abençoando para quê? Aquela criança quer saber, eu sou aceito e seguro, eu pertenço a este lugar? No nascimento, eu sou o que vocês esperavam e desejavam? Olha que legal na cultura judaica que eles fazem. Na primeira infância, existe alguém em quem eu realmente possa confiar? Na puberdade, eu tenho o que é necessário para ser um homem ou uma mulher? Sou adequado? Na puberdade, quantos jovens enfrentam momentos de crise existencial na puberdade, né? E muitos ali se desviam, e não eram se desviam, acabam indo para o homossexualismo, né? Questão de gênero, não está gravando não, né? Mas assim, acabam às vezes pessoas que estavam em crise, inseguros, e os pais ali que têm poder, ninguém mais na terra, não é o pastor, não é o padre, é o pai e a mãe que têm o poder de abençoar e de impor as mãos e dar essa identidade. No casamento, na velhice. Então, esse é um dos aspectos, a questão do proferimento de bênção, que envolve também não amaldiçoar, seja com palavras, seja com comentários, ou mesmo com atitudes, cuidar. O outro aspecto da cultura judaica é o ensino, é a educação. E a educação não apenas da Torá, mas também a educação secular, a educação de maneira geral. Pensa num povo que estuda, são eles, né? É esse povo que estuda muito. E eles falam o quê? Que na questão do ensino, isso daqui, eu falei para a Raquel que é algo que eu tenho que mexer lá em casa, que na questão do ensino você deve fazer conforme o discernimento de cada um, né? Os rabinos falam em livro de educação de filho, conforme o discernimento. Por quê? Eu estava outro dia analisando, eu tinha o hábito de toda noite assistir um videozinho com eles, né, de alguma coisa bíblica, ou pegar, com os 3, eu tenho 3, 12, 10 e 6 anos. E assim, o que eu comecei a perceber? Que o de 12 não está mais muito afim nisso, ele já sabe tudo, quer dizer, ele já ouviu para ele, para de 9, daí ele ouviu para de 12, para de 9, para de 6, então, para de 10, né? Então está tudo repetido. E daí eu falei, cara, eu vou ter que separar em turmas, né? Vou ter que pegar e eu falei semana passada e não fiz. O que seria o ideal, provavelmente, com esse de 12? Chamar, falar, ó, vem aqui, vamos ficar meia horinha aqui, deixa o celular, deixa tudo, e eu quero conversar contigo. Filho, vamos estudar um trecho, vamos, assim, de acordo com a idade dele, né? E buscar orientar ele conforme aquilo que ele pode entender. Amém? Agora, o que eles falam, um cuidado de todos que eles falam, que eu separei, que eu vi que é muito forte, é não deixar que eles pratiquem a mentira, de todos, a rebeldia, né, a desobediência, mas a mentira especialmente. Eles dão uma atenção enorme para isso, a ponto de falar, esse é um dos motivos que você pode corrigir, e eles falam que eu coloquei, nunca corrigir, assim, ó, depois a gente conversa, depois eles falam, não sei porquê, qual a razão, deve ter um motivo, que se você não vai corrigir naquele momento, não fala nada, mas quando for corrigir, praticou o ato, vai lá e corrige, não deixa para, quando chegar em casa, a gente fala não, ou deixa passar e pega na próxima, tá? Então, a mentira para eles é muito forte. Então, na questão educação dos filhos, proferimento de bênção e cuidado para não amaldiçoar, e por outro lado, a educação. Amém? Vamos falar um pouquinho da relação que eles nos ensinam que devemos ter com os bens materiais. Com os bens materiais. Na cultura judaica, o padrão que eles estabelecem, e é exatamente que deveria ser o mesmo, que é o mesmo, ou deveria ser do cristão, é o entendimento de que Deus é o dono de todas as coisas e que somos apenas mordomos, eles falam muito disso, e que prestaremos conta de como agimos, o que fizemos, o que gastamos o nosso dinheiro, no que investimos. Eles falam que existem 2 testes, a riqueza e a pobreza. Desses 2 testes, eles falam que a riqueza é o mais difícil. Porém,
não é pelo fato de ser mais difícil que você não deve desejar. Eles falam, olha, não tem pecado algum em você desejar ter bens materiais. O problema não é esse. Então, eles falam que os dois são testes e que o teste da riqueza tem um grande problema de levar o homem a se afastar de Deus, cometer idolatria, colocando a confiança no ouro, no dinheiro e tal. E a pobreza é um teste também, porque pode levar o homem a murmurar, a cometer algum crime, a cometer algum pecado para conseguir o dinheiro. Então, esse é um entendimento que todos os que abordam o assunto de finanças, eles falam disso. E a Bíblia, irmãos, fala muito de finanças. Nós já abordamos em outros momentos, falando de Sedacá, que no Novo Testamento, boa parte do que Jesus pregou, você pega, Jesus não pregou tanto sobre família, né? Você não vai ver tantas coisas falando disso, não vai ver ele tanto falando de governo, tal, mas sobre dinheiro, da relação do homem com os bens, tem muito. E no Antigo Testamento isso também é fundamental, esse entendimento. Então eles falam desses dois testes e que somos meros mordomos. Esse é o padrão deles. Agora, por que eles falam que é preferível a riqueza? Eles falam o seguinte: a riqueza deve ser buscada, não tem problema em ser desejada, né? Agora, o apóstolo Paulo fala que aqueles que desejam ser ricos caem em muitas tentações, por isso que fala que é um teste mais difícil a riqueza, mas eles falam que a bênção da riqueza é o fato de a pessoa conseguir tempo para estudar a Torá, segundo eles, tempo para se dedicar à família. O problema é que muitas vezes não é isso que acontece, né? O cara, quanto mais tem, ele só se envolve no dinheiro tal, e se perde. Por isso que é um teste mais difícil, né? Passa um camelo, mas não passa um rico pela agulha, né? Mas eles falam que se a pessoa tiver o coração no lugar, ele consegue ter uma vida muito mais, vamos falar, frutífera com relação a praticar boas obras, com relação a ajudar, do que não tendo recursos materiais. Então, a questão, eu falo aqui que o dinheiro é neutro. Eles falam muito do dinheiro, o dinheiro vai apenas fomentar, vai apenas expor aquilo que você já é, aquilo que está no seu coração. Você pode ter milhões e ser generoso, pode ter milhões e não ser apegado, e não ter a confiança no dinheiro. É fácil? Não é, mas é possível. E você pode, às vezes, não ter nada, né, ganhar uma mixaria, uma miséria, e você só pensar em dinheiro, só falar de dinheiro, só desejar coisas boas, só desejar uma vida melhor, assim, mas não desejar no sentido, vou trabalhar e vou tentar, mas assim, ficar desejando de uma maneira ruim, vamos dizer. Então, esse é um padrão que eles estabelecem que a gente deve ter. Não é para rejeitar, ele é neutro em si mesmo, vai depender do que tem dentro do seu coração. Amém, irmãos? Olha lá, e daí se fala assim, existem 3 formas de você, as pessoas falam, mas como que tem como enviar dinheiro para o céu? Tem, aliás, eu tenho um artigo sobre isso, aqui no céu, eu vou mandar no link, pode mandar no link do grupo? O duro é que sempre que posta alguma coisa nos grupos, sai uma pessoa, né? Então, o pessoal às vezes acaba saindo quando posta alguma coisa, não só eu, né? Eu vi que tem gente que não quer participar dos grupos privados, dos grupos fechados, mas tem um artigo muito interessante, não é porque eu escrevi, mas eu achei interessante, que ele fala assim, eu começo contando uma história de um homem muito rico, que chega no céu, e esse homem está lá na fila, né? Vamos falar, tem o anjo lá na portaria, né, na recepção, e daí esse homem começa a perceber que todos eles, as pessoas vão chegando e perguntam, quanto que você investiu no reino? As pessoas na frente, tanto, quanto que você tal, quanto que você fez de caridade, quanto você fez de oferta tal, e daí esse homem vai chegando a vez dele, daí pergunta para ele, fala, olha, quanto que você investiu no reino, quanto você ajudou o próximo, quanto você fez de oferta, quanto que você usou o dinheiro não apenas para você, mas para abençoar o próximo. Daí ele fala bem assim, olha, reconheço que eu não fiz muito isso, na verdade não fez nada, reconheço que não fiz, mas eu estou aqui com o talão de cheque, eu tenho muito dinheiro, e eu faço cheque no valor que você quiser, dinheiro não é problema. Daí o anjo lá da recepção fala assim, olha, o problema é que aqui a gente só aceita recibo,
A gente não aceita cheque, só recibo. Então, o que tinha que fazer, tinha que ter feito em vida. Então, olha que legal a historinha, né? Essas histórias gravam na gente, a gente, puxa vida, olha que princípio. Então, devemos fazer as boas obras. E eles dizem o quê? Como que você envia dinheiro para o céu? Eu não vou lembrar agora a referência, mas Jesus falou disso também, né? Para você pegar e dar dinheiro aos pobres, não diz para dar todo o dinheiro, mas dar dinheiro aos pobres, e você vai acumular um galardão no céu. Falou, olha, aí é a chave para a pessoa, se a pessoa quer fazer um investimento, é aqui. E olha que interessante, nós vimos nessa outra parábola que a Raquel leu, é que um pouquinho que você faz, olha que investimento, né? Melhor que esses Bitcoin aí que o pessoal investe, um pouquinho que você faz, vale muito, porque o homem naquela história falou, olha, essas pedras preciosas ninguém dava valor lá, por quase nada eu podia comprar um monte, né? E quando ele voltou para a terra dele, que o nosso destino é voltar para o céu, quando voltou para a terra, aquela pedrinha já fez um enorme. Imagina se ele tivesse usado toda a fortuna dele para comprar aquele monte de pedra, ele teria sido, né, teria tido um castelo enorme, né, no reino. Mas olha que interessante. Então eles falam de maneiras de você investir. E no padrão de Deus existem três contribuições, vamos falar, principais financeiras. Uma delas é o dízimo, eles falam do dízimo. O dízimo, mesmo no judaísmo, se você colocar no cristianismo, eu sei, já pesquisei muito disso, no cristianismo existem várias divergências se o dízimo deve ser praticado ou não para o cristão. Todos aqui são maduros, nós não estamos em pregação, estamos em aula, mas existem muitas divergências sobre se deve ser praticado ou não o dízimo. O cristão que quer praticar fala que ele se não é obrigado, mas porque no momento Jesus falou praticar isso sem deixar aquilo, né, sobre dar o dízimo do hortelã e do cominho, mas então assim, ele entende que Jesus não falou para não fazer, e está no Antigo Testamento, está na Torá. Por outro lado, os que querem praticar falam, olha, é o mínimo, eu quero devolver para Deus, eu tenho prazer nisso. Só que assim, falando em questão de cronologia, nós temos antes da Torá, nós temos período da Torá e nós temos Novo Testamento. O dízimo, ele se situa aqui, o pastor Dinho falou isso já várias vezes na igreja, se situa antes. Quando Abraão deu o dízimo para o rei de Salém, não existia Torá, não existia nada, e deu e foi abençoado. Quando Jacó lutou com o anjo, ele falou, olha, se Deus me abençoar, tá, eu vou dar o dízimo de tudo. Então isso já existe de antes, é um princípio anterior, é um padrão de Deus. Então existe o dízimo. Qual que é o ensinamento do dízimo, né? Eles falam muito em proteção. O dízimo serve para proteção. Eles falam bastante no padrão a questão das primícias. O que é a primícia? Você honrar a Deus. Como que se pratica, né? Não existe um mínimo nem um máximo para a primícia. A primícia, geralmente, se fazia o quê? Pegava um dia do trabalho, por exemplo, você pega um dia, se você recebe por semana, se você recebe por ano, tal, não importa. Se você pega, por exemplo, hoje, você pega um dia do seu salário mensal e entrega para a honra a Deus. Entrega a quem? Você não entrega no púlpito, você entrega direto para a pessoa que é sacerdote sobre a sua vida. Eu recebo dos irmãos aqui, de vez em quando, esses dias, inclusive, eu recebi, deve ter umas 2 semanas. Irmão, para quem que eu entrego a primícia? Porque tem um pastor que eu quero muito ajudar ele e tal, estou vendo que ele está precisando. Falou, olha, não é esse o princípio. O princípio é quem você considera o seu líder espiritual, quem você considera que é a pessoa que abençoa a sua vida, que ora por você. Então você vai entregar para ele. Se você quiser ofertar para o outro, tudo bem, isso não tem nem impedimento. Mas é aquela pessoa que você vai entregar. E não é honra, por exemplo, eu primicio na vida do pastor Dinho, eu não estou honrando a vida dele. Tá? Ele é um canal para eu entregar. Eu tenho a satisfação de poder honrar a Deus por meio da vida dele. Então, é esse entendimento. E a outra forma
de contribuição financeira ou de investimento financeiro, tal, que os judeus falam muito, é a questão da Tzedakah, né? Eu recomendo este livro, que está esgotado, infelizmente, tá? Do H.S. Lima. Neste livro, e ele vai sair a segunda edição agora, o pastor José Rodrigues mandou mensagem ontem para mim, falando que já está fazendo o prefácio da segunda edição dele, e ele vai publicar por lá, e daí nós vamos ter que comprar o livro, né? Comprar todo mundo, e porque o dinheiro é todo, lá é terra fértil, né? O dinheiro é bem investido, sem exageros. Oi? É para missão. Então é ótimo. Lá e no pastor Luiz Hermínio também, que tem trabalho social, isso é muito bom. Mas, neste livro, o que fala sobre ele aqui no Tzedakah? Você vai, lendo ele, você vai entender, talvez até tenha alguma livraria, eu não procurei, porque eu vejo que tem ainda para vender assim fora, mas eu nunca comprei. O que se ensina nesse livro? Que não existe no Novo Testamento nada, nenhum mandamento assim, talvez mais claro no Novo Testamento do que a ajuda ao necessitado. E a Tzedakah, que os judeus chamam de justiça, por quê? Nós falamos lá atrás que um dos princípios financeiros, como eles pensam, né, o dinheiro, é que tudo é de Deus. Então, se tudo é de Deus, você tem obrigação de, quando alguém te pede, ou quando você tem a oportunidade, de ajudar a quem precisa. É claro que existem formas, existem maneiras de fazer isso. Você não vai dar tudo que tem, né? Eles falam, por exemplo, em 10, mínimo de 10, máximo de 20. Por que máximo? Para que você não se torne depois você mesmo alguém necessitado e um peso para os outros. Então, é de 10 a 20, mas no Novo Testamento nós não temos esses limites, né? Você vai de acordo com o seu coração. Você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo falou, né, que as pessoas devem trabalhar para que tenham com que praticar boas obras, com que ajudar o próximo. Então, esses 3 mandamentos são fundamentais: dízimos, primícia e tzedakah, falar que é justiça, que os judeus falam, e que no Novo Testamento a gente poderia interpretar como caridade, como ajuda a quem precisa. Para todos esses 3, existe promessa de bênçãos. E é específico para tzedakah, onde que está, hein? Deixa eu ver se está em Deuteronômio. E é específico para tzedakah que Deus fala para você não recolher a mão, porque Deus iria honrar. Aqui, eu vou ler para vocês. Deuteronômio 15, 7 a 11. Quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te está doando, Deuteronômio 15, não endurecerás teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado, ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa, e serás culpado desse pecado. Não ajudar é considerado pecado. Quando lhe deres algo, não dês com má vontade, pois em resposta a esse gesto, Hashem, Yahvé, Deus, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho. Tem que ter trabalho, tá, irmãos? Aqueles que acham que não precisa ter trabalho para ser abençoado, que está falando, Deus vai te abençoar, vai chegar uma pessoa e levar dinheiro lá na porta da sua casa. Não, você vai trabalhar e Deus te abençoará em todo o teu trabalho, tá? Tem que ter botija para Deus encher. Em todo o empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. Então, meus irmãos, Deus está falando aqui de uma maneira clara que devemos ajudar. E ele, 15, 7 a 11.
Amém? E Jesus falou para nós, né? Dá a quem pedir, né? Dá a quem pedir. Amém? Então, esses são 3 princípios. Claro que tem ofertas, né? Por exemplo, nós pegamos Jesus falando, não sei se foi discípulo de Jesus, quem que chegou e falou para ele, olha, ele é honrado, ele inclusive ajudou a construir a sinagoga. Então, assim, tem as ofertas, você tem que ser generoso, mas esses 3 aqui, é o mínimo que você deve praticar. Amém, irmãos? Agora, como eu falei, você pode seguir na apostila, você pode ter pouco e ser avarento, idólatra e apegado ao dinheiro, e ter muito e ser generoso. Daí a última respostinha aqui, que o Talmud, eu não coloquei aqui, mas o Talmud é que nos dá isso. Quem é rico de fato? Né? Esse aqui é um padrão que eles estabeleceram. Quem é rico? Aquele que está satisfeito com o que tem. Esse é o padrão. A pessoa pode ter muito e nunca estar satisfeito, ser infeliz e doente até por isso, e pode ter pouco ou ter médio, e a pessoa estar satisfeita com aquilo que tem. Amém? Então, esse é o padrão, de modo geral, que a gente enxerga nas Escrituras com relação à parte do dinheiro. Eu não sei se entra na profissão e negócios, eu acho que eu vou abrir para perguntas já, pastor. Oi? Mais um pouquinho? Com relação à profissão e negócios, parece chover no molhado quando a gente fala o seguinte: qual que é o padrão de Deus nos negócios? É a retidão e a honestidade. Você fala, mas óbvio, né? É porque nós já vivemos numa cultura, vamos falar judaico-cristã, nós já questionamos isso em outras aulas, mas onde isso já faz parte da nossa consciência. Você tem que ser justo, tem que ser ético, tem que ser correto. Mas isso, em algumas culturas, não é esse tipo de pensamento. Por exemplo, aquele Rodrigo Silva, que fala bastante de arqueologia, tal, da adventista, ele estava contando que teve um povo que foi ser evangelizado e que quem ia lá evangelizar tinha maior dificuldade em fazer eles crerem, até eles não zombarem dos ensinamentos de Deus. Por quê? Porque naquela cultura era valorizado quem era esperto, não era o correto, era o esperto no sentido pejorativo, no sentido ruim. Então, aquele cara que passava a perna, que enganava, mas que ganhava de qualquer jeito, naquela cultura, e não é assim, eles sabiam que era errado, não, para eles isso era interessante. E daí, quando chegava os evangelistas falando, né, que foi enganado, por exemplo, o Rodrigo Silva fala que eles valorizavam Judas, né, que o Judas foi assim, ele que enganou, ele que é o esperto do negócio, e não Jesus, que não se deixou enganar, né, ele foi cumprir propósito, ele sabia o que ia acontecer. Então, para a nossa cultura, falar em retidão e honestidade é fácil, né? Mas em alguns lugares isso pode ter um peso. O Talmud fala que a primeira pergunta que se faz no julgamento, hoje nós vamos falar da eternidade. A primeira pergunta que se faz no julgamento é: como você se comportou nos negócios? Eles falam que essa é a pergunta mais importante. Como você agiu, vamos falar talvez no trabalho, de modo geral. Mas eu sou empregado, eu não faço muito negócios. Depende. Você, quando é empregado, você vendeu 8 horas ou 6 horas do seu dia. Se você se desgasta o máximo e daí chega naquelas 8 horas acabado, você está sendo desonesto. Eles falam exatamente esse exemplo. Se você, durante o horário que você vendeu 8 horas do seu dia, você fica na internet fazendo outras coisas, você está roubando. Então, a primeira pergunta que se faz é como você agiu nos negócios, porque primeiro, vimos o tanto que Jesus falou da relação de Deus com os bens, da importância. No Antigo Testamento se fala muito disso também, do homem com a terra, com a produção, isso é importantíssimo para Deus. E daí, nos negócios, é o lugar onde a pessoa talvez assim, um dos lugares que a pessoa mais tem a oportunidade de ofender, de passar por cima,
de fazer alguma coisa e que muitas vezes vai ser valorizado, né? O cara é esperto, é um avião. Nós vimos, talvez na lição anterior, que quando Deus entregou a Torá, os sábios, o Talmud falava o seguinte, que ela era para envolver todas as áreas da vida de uma pessoa. A partir daquele momento, a pessoa se tornava um escravo de Deus, no sentido de que não existiria mais alguma área da vida que não seria abrangida pelas leis de Deus. Então, essa história de que a minha profissão, eu vou falar para vocês, depois desse tipo de entendimento, eu sou advogado, tem áreas que eu não consigo mais atuar. Inclusive, eu estava falando com a minha esposa, que o meu sonho sempre foi, eu quero que os 3 filhos sejam tudo advogado, todo mundo, né, na profissão, mas hoje eu já tenho assim, repensado, né, de um ano para cá, porque tem muito problema ético na profissão. E existem profissões fora que a pessoa às vezes tem o mesmo reconhecimento ou financeiro, tal, seja lá o que a pessoa está buscando, e que ela não vai ter tanto isso. Agora, no direito, tem demais, né, de problema ético naquilo que você vai fazer. Então, tem áreas que não dá mais para atuar. Tem áreas que não dá, eu não vou dar exemplo, né, mas vou dar um exemplo. Né? Deixa eu ver se não está aqui. Não. Eu fui procurado, por exemplo, numa área de direito de família. Já advoguei um tempo, tenho livro escrito na área, gostava, porque geralmente envolve patrimônio, então a gente gosta, né? Sempre tem um pedaço ali para o advogado, um pedacinho para o advogado, nem que seja a portinha ali, tem alguma coisa. E daí fui procurado numa situação em que a pessoa queria, de alguma maneira, desviar parte de bens para que um filho que foi descoberto fora do casamento não herdasse. Cara, isso no direito é o comum, isso é um básico, vai procurar um advogado para fazer um planejamento estratégico e vamos fazer para no final, aquele bastardo, entre aspas, né, Deus me livre dessa palavra, mas aquele lá receba o mínimo possível, tal. Cara, eu não consigo mais fazer esse tipo de coisa, não dá. Você vai fazer algo assim, procure outro, ok, perdi, podia ganhar um monte de dinheiro, mas tem coisas que não dá mais para fazer, e não é só nisso, em algumas coisas não dá para atuar. Eu falei antes de ontem teve o churrasco de encerramento do mês do escritório, com os aniversariantes do mês, e daí eu abri uma passagem que falava, Deus sonda meu coração, tá? Vê se em mim há um caminho mau. Daí eu falei para eles, né, para os aniversariantes, que eu falei, olha, a questão é exatamente essa, no escritório a gente deixa de atuar num monte de coisa, mas por quê? Por conta desses problemas, dessa dificuldade, né? Desses limites, só que por outro lado Deus superabunda naquilo que a gente pode, então Deus acaba provendo. Mas, então o que eu quero dizer? Que não existe área que é fora. Falar, não, quando eu estou na academia, isso não tem nada a ver, é eu com Deus. Cara, não existe, é todas as áreas, Deus interfere naquilo ali e tem a ver com Deus, tá bem? Então, a primeira pergunta, como você agiu? Billy Graham, ele diz que a relação correta, eu sempre falo isso, né? A relação correta de um homem com os seus bens materiais ajuda a endireitar quase todas as outras áreas da vida. Ou ele fala todas as áreas, não lembro. Mas, e é um homem que a gente sabe que é acima de qualquer suspeita. Deixa eu ver aqui o que Billy Graham falou. Aqui. Se uma pessoa tiver, isso aqui é palavras dele, se uma pessoa tiver uma atitude reta em relação ao dinheiro, ou os negócios, né, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida. Quase todas as outras áreas. Daí a importância. E o Talmud, né, os sábios do judaísmo orientam que, falando sobre profissão, que a pessoa não deve procurar uma profissão com base em reconhecimento ou na questão financeira. Por quê? Vou encerrar aqui, mas eles dizem que não é porque uma pessoa se deu bem naquilo que a outra vai se dar. Cada pessoa, para cada um, Deus tem um propósito. E, às vezes, vão pegar o direito mesmo, né? Fazer direito, ganhar dinheiro e tal. Cara, tem um monte de gente trabalhando aí de empregado, ganhando 2 a 4 mil reais, tem um monte.
Quer dizer, ela não fez direito pensando nisso muitas vezes, ela pensava em algo diferente. Então, não é a profissão, é a pessoa em si, é propósito de Deus, é alinhamento com Deus. Deus dar o dinheiro para a pessoa é a coisa mais fácil, não tem dificuldade alguma Deus enriquecer uma pessoa, nada. A questão é a pessoa estar alinhada e ter propósito naquilo. Essa é a visão que eles nos ensinam. Eles falam muito que o dinheiro é redondo, então ele vai mudando de lugar. Então, a gente precisa estar alinhado, porque existe promessa de transferência de dinheiro dos ímpios para nós. Irmãos, eu espero que eu sou muito preocupado com o horário, faltam 10 minutos. Eu ia falar, depois vocês leiam a apostila, sobre Jó. Jó, eu reconheço aqui, que é o padrão de Deus, de um homem reto e justo, né? Jó, capítulo 31, especialmente, ele fala sobre a questão da aliança com os olhos, do respeito ao direito do próximo, a cobiça, ele fala sobre a confiança em Deus apenas, não a confiança no dinheiro, ele fala sobre ajuda aos necessitados, ele fala, inclusive, olha que legal, aqui, vamos terminar aqui falando, se a desgraça do meu inimigo me fez sorrir, ou me alegrou intimamente, você pode até não falar, mas no íntimo você gostou que o Lula foi preso, ou que o Temer foi preso, ou que o Corinthians perdeu, ou ainda se as provações pelos quais passou me geraram algum prazer. Então olha o nível de retidão de Jó, e Deus falando que ele era justo e íntegro. Então daí Jesus falou o quê? Para você fazer o quê pelo inimigo, né? Nem devemos ter inimigo, mas vamos falar assim, a pessoa que não gosta de você. Você não tem inimigo, mas ela não gosta de você. Ele fala o quê? Para você orar pela pessoa, né? E Jó não pode ter contradição. E Jó falou exatamente a mesma coisa. Tá bom, irmãos? Eu espero ter ajudado, ter contribuído, que a mensagem que eu quero deixar no final das contas é que devemos atentar ao que tem no Antigo, porque tem muita riqueza de informação e de ensinamentos, mas sempre olhando com os olhos do Novo, né? Até acho que o Santo Agostinho fala que devemos ler, como que é? Eu acho que até que eu cito ele, fala que devemos ler o Antigo Testamento com a lente do Novo, né? Ou que o Novo é a revelação daquilo que está oculto no Antigo. Então devemos ter esse entendimento. Deixa eu terminar aqui para vocês. Cara, eu fico citando os outros, né? Que coisa chata. Aqui. Ainda bem que eu decoro, eu memorizo, né, com o tempo. Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho, disse: o Novo Testamento está oculto no Antigo, e o Antigo é revelado no Novo. Então, não tem contradição. A questão é que, às vezes, a gente não interpreta ou não entende da maneira correta. Por isso, devemos buscar essa interpretação. Amém, irmãos? Pastor, se eu quiser orar para encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor Dinho está aqui, aproveite. Fala, coronel, pastor. Ah, tá, isso aqui, é o Chafetz Chaim. Quiser tirar uma foto dele, é esse aqui, o Chafetz Chaim. São 2 volumes, tá? É cheio de historinha com esses fundos morais, ensinando alguma coisa bíblica. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma contribuição? Ah, pastor, vamos ver como está a sua academia, pastor. Eu queria saber como que eles enxergam a questão do divórcio, os judeus. O divórcio, eu gosto muito que eles usam alguma coisa para ilustrar e a gente entender. Pode divorciar? Pode. Tá? Então, não podemos ter contradição. Só que eles falam que o divórcio é igual à amputação de um membro. Você vai amputar um membro por qualquer motivo? Não. Você vai amputar quando tem uma gangrena, quando está correndo o risco de acabar com o corpo, quando é algo assim que não tem outra saída, já fez de tudo, e para que a pessoa não morra, você amputa, mas ela vai passar o resto da vida com aquilo faltando. Então, esse é o ensinamento deles para o divórcio. Amém, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário?
Deise, fala, Deise, você é tão sábia, tanta coisa. Não? Pastor Dinho? Eu também. Olha lá. Você falou de um livro que fala sobre Tzedakah. Qual é o nome desse livro? Esse aqui, ó. Tzedakah, Justiça dos Judeus, Boas Obras dos Cristãos. É dele mesmo? Obrigada. Tá, Imaginei pelo sobrenome. Mas acabou. Agora tem no site, no meu site, eu disponibilizei ele na íntegra, né, deu trabalho, mas está lá, até em PDF, se quiser, porque acabou, foram 4.000 exemplares, muito bom. Então, Será que encontra ele em sebo? não sei, mas vai sair a segunda edição. Pega no site, se quiser ler, e vai sair a segunda edição. O pastor José Rodrigues adotou ele foi um dos que foram mais de 400 lá para eles, e ele está fazendo o prefácio. O pastor Jim já prefaciou, mas vai ter, e daí ele quer, que daí ele faz em larga escala, né? É bem diferente da gente. Qual livro? O Billy Graham que o senhor citou aí. Do Billy Graham? Não, do Craig Hill, né? O da Bênção dos Pais? Do Craig Hill. Esse? Chama O Poder da Bênção dos Pais. Isso aqui é na questão de abençoar os filhos, né? Tem o nome? Tem o nome na apostila. Tá, do Billy Graham, na verdade, eu peguei uma citação dele, né? Não é um livro. Tava estudando esses dias sobre o Yom Kippur, e assim, a concepção de transgressão para o judeu, ela é diferente da nossa, muito diferente, né? Então, por exemplo, assim, questão do pecado, hamartia, né? Quando a gente lida com o pecado de forma geral, assim, né? Eu pequei, eu vou e peço perdão. E eles, por exemplo, eles têm valores de pecados, né? Por exemplo, assim, a pessoa passa no sinal vermelho, ela cometeu uma transgressão, né? Uma transgressão do Estado, da lei municipal, mas ela feriu uma lei, né? Então ele trata aquilo com um outro tipo de pecado. Então tem o pecado moral, tem os níveis de pecado. E o rapaz estava explicando lá que é como se fosse um carro, né? A gente bate o carro, aí vai lá, dá uma arrumadinha, passa uma massa, mas está batido, mas foi consertado. E no dia do Yom Kippur, é como se recebesse um carro novo, né? Então, durante as várias transgressões que são cometidas, elas vão sendo reparadas, né? Como se fosse um carro. Você vai, encosta, bate, aí repara, passa uma massinha, passa uma cera. Mas você sabe que está machucado. Eles têm essa concepção, que está ferido, que está machucado, que não é algo novo mais, né? E aí eles usam esse dia para que esse carro seja trocado. A gente não tem esse entendimento sobre as transgressões que nós cometemos. A gente erra, né, e a gente não faz uma reparação. Então, assim, os valores de transgressões deles, por isso que no livro de Levítico eles falam, para essa transgressão você faz essa oferta, para essa transgressão você vai ter que fazer essa oferta, para isso você vai ter que fazer isso, para isso, né? Eu não sei se na forma nossa latina de crer equivale, né, ao que eles praticam. Eu tenho essa... No Novo Testamento, irmãos, a gente pode falar assim que tem, por exemplo, o pecado para a perdição, né? Tem o pecado para a perdição. Então, mais ou menos, assim, de bem grosso modo, vamos falar, tem pecado da carne e tem pecado, vamos falar do espírito, assim, ou da soberba. O que é o pior pecado? É a orgulho, aqueles pecados que você está ofendendo Deus, a idolatria, aquele pecado contra o Criador. E existem pecados, por exemplo, que tudo é pecado, né? Por exemplo, você falar mal de alguém, sem querer, você pecou também. É claro que não vai ser que... Só que assim, também no Novo Testamento fala que você ofendendo um deles, você está ofendendo toda a lei, né? Agora, uma coisa é falar que está ofendendo e a outra é o que é para salvação, o que é para perdição ou não.
E eles fazem essa graduação. O pastor Dinho, na aula passada, falou, inclusive, da questão do qual é o maior dos mandamentos. Eles mesmos também falam de qual mandamento é o maior e qual é o menor. No judaísmo, nós temos que pensar o seguinte, é igual ao cristianismo. No cristianismo, poucas coisas a gente pode falar que existe uma unanimidade, uma uniformidade na maneira de pensar. Então, você pega aqui a nossa igreja, às vezes pensa de uma maneira mais parecida com a batista e com a outra. Só que com outras igrejas já pensa bem diferente. Tem milhares de formas de pensar. No judaísmo também, eles têm um monte de corrente que acaba fazendo. O Yom Kippur, por exemplo, que geralmente é setembro, final de setembro, outubro, eles falam que tem o Rosh Hashanah, né, que é o Ano Novo, 10 dias depois tem Yom Kippur, que eles ficam ali em preparação, onde Deus vai julgar vai julgar toda a humanidade e vai julgar os pecados daquela pessoa. Eles falam, por exemplo, no dia de Yom Kippur, você fazer tzedakah, você fazer caridade. Inclusive, tem do Silvio Santos, no YouTube, naquele Teleton, que eu acho que era, ele explicando o Yom Kippur, e ele falando da importância de fazer caridade e tal. Por quê? É que nesse livro aqui eu não quis abordar esse assunto, porque eu sei que ia ser muito polêmico com aquilo que a gente crê como cristãos, mas o ensinamento é que a tzedakah apaga transgressões. Eles falam que, por exemplo, teve um rei que o profeta falou, olha, pratica a justiça que ele quis dizer como tzedakah, para que seus dias sejam prolongados, tal. Eu não lembro qual foi o rei a quem foi dito isso. Então, eles acreditam nessa forma da compensação quando você faz. Por exemplo, se você comete um pecado contra uma pessoa, você tem, que a techuvá, o arrependimento, você vai, eu pequei contra o pastor Dinho, eu tenho que ir lá e me consertar com ele. Agora, se você pecou contra, por exemplo, alguém que não está mais aqui, você de alguma maneira tenta reparar de outra forma. Eu pequei, sei lá, assim, eles têm é mais matemático, por isso que às vezes a gente fala, não é bem assim, a gente ora diferente, Deus nos abençoa, perdoa os pecados que cometemos, é um pouco diferente, mas talvez não seja, tanto que quando a gente faz seminário de libertação, nós temos lá uma lista de pecados e a gente pede perdão específico por eles, que já é um entendimento baseado nisso, você não vai pedir por atacado, Eu entendi. A questão é o seguinte, como eles falam que é como se fosse um carro, por exemplo, assim, quando eu cometo uma transgressão, eu peço perdão por aquele ato, ele é reparado, ele não é removido, na questão, e eles usam o Yom Kippur para que aquilo que foi reparado durante todo o tempo seja removido, restaurado depois, seja removido, novo, seja o novo, Eles falam inclusive que em Yom porque Kippur, a gente está tentando voltar a pelo menos ter os princípios, que eles praticam, Não sei se eu estou se é esse. Naquilo que a gente entende que é aplicável, segundo o entendimento que Cristo nos revelou, porque a questão do pecado, olha que interessante. Nós falamos que a gente nunca pode, eles falam muito no pecado com relação à salvação. A gente tem que tomar muito cuidado naquilo que tem a ver com, na cabeça deles, salvação e aquilo que a gente crê. Nós cremos que é por Cristo. Então, confessando os pecados e procurando praticar aquilo que Jesus mandou, e quando a gente peca, temos um advogado para nos defender perante o Pai. Isso é o nosso dogma, está na Bíblia, a gente crê nisso e ponto. Agora, se a gente considerar o pecado deles, porque às vezes a gente vai ser salvo, mas a gente não desfruta de uma vida abençoada na terra, e às vezes, muitas vezes, é por conta desses pecados que a gente está cometendo diariamente e não está percebendo. Então, por isso, esse entendimento também de Yom Kippur, que a gente poderia trazer para nós, mas não para ser salvos, mas assim, para zerar as contas ali, zera tudo, e a gente desfrutar das bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas que têm a vida travada e às vezes está pisando em coisas que a gente não percebe, que a pessoa não está percebendo. E eles falam que em Yom Kippur, inclusive, até o dinheiro que a pessoa vai ganhar no próximo ano é decidido em Yom Kippur por Deus.
né? Por isso que a pessoa é um dia de jejum, de oração, a pessoa vem para a igreja, por súplica. Tá? Não consegui ouvir. Complementar o que o senhor disse, existe o pecado espiritual que ele não está entendendo, e a lei do homem. A lei do homem é diferente da lei de Deus. As multas, essas coisas, é a lei do homem, né? E eu acredito que, como Jesus é o corpo, como nós somos o corpo da igreja, então nós somos espirituais. Qualquer coisa que a gente faz contra o irmão, nós estamos ofendendo diretamente a Deus, porque nós fazemos parte do corpo de Jesus, né? Já a lei do homem é diferente, porque existe erros aqui na terra que é criada a lei do homem, né? Eu creio assim. Alguém A quer... lei espiritual é diferente. Também. Alguém quer contribuir? Eu entendi, ele não está falando bem da lei do homem, ele está dando só um exemplo, né? Na verdade, é um pecado mais vertical, horizontal, que é pecado também, né? Quando você fala mal de alguém, por exemplo, você pede perdão, Deus... Só que é em Yom Kippur que Deus vai zerar a conta, né? Que vai zerar a conta. Alguém quer? Pastor Dinho. Amém. Obrigado, Henrique. O Craig Hill, que é... Quase todo mundo conhece o Craig Hill, não? Do Veredas Antigas e tal. O Craig Hill, assim, quando eu comecei a ouvir, né, as ministrações dele, começando pelo Veredas, eu falei, pô, mas isso aí é tão lógico, isso é bíblico. Né? O que o Craig Hill faz? Ele pega a sabedoria judaica sem citar o judaísmo. E é totalmente bíblico. Novo e Antigo Testamento, eles são complementares. Um está dentro do outro. Né? E o que nós precisamos? Nós precisamos de restauração. Tem muita coisa que a igreja cristã ela simplesmente esqueceu, abandonou, por causa de uma cisão que houve entre Roma e Jerusalém, lá no passado, entre bispos judeus e bispos romanos, ou do Império Romano, e muitas coisas que a igreja original entendia e praticava foram sendo abandonadas. Né? E um tempo de restauração implica na restauração da origem, da raiz. Então, existem muitas coisas que a igreja cristã precisa aprender dos sábios judeus. Porque a Bíblia diz que Deus endureceu em parte os judeus, não no todo. Né? E aí, lá atrás, a igreja cristã de séculos, do terceiro, quarto século principalmente, excluíram tudo que era relativo aos judeus. Quando Paulo tinha dito aos romanos, falou, olha, Deus endureceu em parte. Qual parte? Principalmente no entendimento de Yeshua como o Mashiach, Jesus como o Messias. Mas tem muitas outras coisas que nós podemos e devemos, sim, aprender com eles, e eles são muito estudiosos, muito criteriosos, né? E muito tementes em relação a isso. Algumas coisas foram endurecidas por Deus para que nós fôssemos enxertados. Amém? Gente, semana que vem, 8h30 da manhã, nós temos o café da manhã na igreja. Então, venham mais cedo, vamos compartilhar, vamos ter o tempo de café da manhã, e aí depois a gente tem o culto e tem EPE. Na EPE, agora, na semana que vem, a gente vai retomar aquela sequência que a gente está fazendo dos estudos cronológicos, né, da Bíblia. E hoje à noite, às 18 horas, nosso culto, não perca. E traga visitante, gente. O culto, assim, com coisas muito importantes para crente e para não crente. É um culto de alinhamento para a gente e é um culto de evangelismo, para salvar, para ganhar vidas também. Então, assim, falando... Hoje, a peça ela fala muito sobre eternidade. Eternidade tem que ser nosso tema. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pelos teus princípios, pela tua palavra. Sei que nós precisamos compreender o espírito de todos os mandamentos, de todas as leis. Eu sei, Pai, que a Torá é instrução para nossas vidas, de como nós devemos agir, proceder, em todos os âmbitos, na família, no relacionamento social, no trabalho, nas finanças, na produção, em todas as coisas. O Senhor tem instrução para as nossas vidas e nós não queremos sublimar, nós não queremos agir, Senhor Deus, considerando como se todas as coisas nos fossem permitidas, mas eu sei que existem coisas que o Senhor espera
que nós façamos diferente. Então, ajuda-nos a compreender e entender qual é o padrão de cidadão do reino dos céus que o Senhor trouxe através da Tua palavra. Nós queremos viver na terra como cidadãos do reino dos céus. Então, instrui-nos, Senhor, que toda palavra, toda boa semente, todo ensino que temos recebido possa produzir em atitudes, em ações das nossas vidas. Nós te oramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Até mais tarde.